Oh, glória a Deus! Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Bauru, na nossa sede, que fica na Cussy Júnior 325, no centrão desta cidade maravilhosa. E hoje, para quem nos acompanha ao vivo, é o Santo Jejum da Vitória, juntamente com a Santa Ceia, que acontece sempre aos segundos domingos de cada mês, às 8 horas da manhã. E eu tenho certeza que tudo que aqui acontecerá, a palavras, orações, a ministração, abençoará a sua vida, em nome de Jesus. Falando em abençoar, vamos para Gênesis 24:1. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Irmãos, missionário R.R. Soares pregando, pastor Jaime de Amorim também trouxe a sua mensagem, e um versículo me veio à memória durante a ministração, e esse versículo representa tudo que a gente quer e precisa. Reescute bem, tudo que a gente quer e precisa. E o que é que a gente quer e precisa? Olha o que diz: e era Abraão já velho e adiantado em idade. Já estava no fim da carreira, né? Quase indo ao encontro com o Senhor. Mas olha o que diz: e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Puxa vida, quando a Bíblia, que é o livro de maior autoridade espiritual, não existe outro. Não, pastor, tem o Alcorão. Alcorão foi escrito 4.000 anos depois da Bíblia. Não dá para competir. O Antigo Testamento. Inclusive o Alcorão é uma nova versão do que está na Bíblia judaica. Então a Bíblia, a nossa Bíblia, é o primeiro e o livro sagrado do Deus Altíssimo. Qualquer outra coisa veio depois, então é uma degeneração na verdade. Então quando você tem uma referência desse livro, que é único, que é sagrado, que é santo, que é eterno, podemos assim dizer, porque o seu escritor é eterno. E quando esse livro diz que o Senhor abençoava, você vê, esta bênção veio de quem? Da mão de Deus, não veio de outra pessoa. Ninguém mais esteve ao lado de Abraão. Abraão só tinha pacto com Deus. Deus era tudo na vida dele, como Deus é tudo na nossa vida. Diga amém. A Bíblia diz, como eu já disse, afirma que ele foi abençoado, mas não só abençoado. Qual a proporção dessa bênção, gente? Ele era abençoado em tudo. Quem aqui quer ser abençoado em tudo? Oh, glória! Todo mundo quer. Quem aqui precisa ser abençoado em tudo? Ah, eu preciso. E vou te dizer uma coisa, viu? Não me equiparando a Abraão não, como talvez seja o seu caso, mas até aqui Deus me abençoou. Não tenho o que reclamar, irmão. Não tenho o que reclamar. Eu ia falar agora, nunca quebrei nenhum osso. Não, aí eu não estaria sendo verdadeiro. Eu quebrei o osso do dedão do pé uma vez, jogando bola. Eu, Ronaldinho Gaúcho, Romário, aquele tempo que a gente jogava. Não, estou brincando. Fui me meter num jogo e eu fui dar uma bicuda na bola, e o camarada que veio contra mim, ele já tinha mais experiência, ele foi de lateral, né? Então quer dizer, pô, e eu assim, pum, na hora eu senti meu dedo crescer. Meu Deus do céu, foi 15 dias de atestado. Tirando isso, nunca quebrei um osso, nunca passei um dia no hospital. Eu não sei o que é passar um dia no hospital. Você fala, pastor, mas e quem já passou? Aí é você com Deus, eu nunca passei. E sou muito grato a Deus por isso. Feliz. Tem uma igreja linda, uma igreja maravilhosa. Ontem me foi dada a oportunidade de fazer a oração na reunião dos pastores. 700 pastores, e eu fui chamado para fazer participação na oração. Eu tenho que reclamar da minha vida? Vim de São Paulo sem nenhuma intercorrência. Oh, caminho suave. Lembra da cartilha Caminho Suave? Tempo que a gente estudava. Olha a geração inteligente aqui, ó. Talvez a última. Quer dizer, nós não temos do que reclamar, mas a gente vê que Abraão, ele viveu tudo isso, e tudo isso foi fruto de um processo de Deus na vida dele. Processo que todo mundo vai ter que passar e viver, não tem como fugir do processo. Quem quer ser abençoado em tudo vai ter que passar pelo processo.
vai ter que diminuir para depois crescer, vai ter que dar um passo atrás muitas vezes para poder dar 10 à frente, vai ter que perder para poder ganhar. Esse é o processo e não dá para fugir dele. Só que a questão é a seguinte: a palavra estava do lado dele, e aonde esse homem colocava a planta dos pés ou as mãos, dava certo, crescia, prosperava, vingava, a bênção era grande. Olha para a sua mão, diga: essa bênção está sobre mim. Põe sobre o alto da cabeça, diga: eu sou abençoado em tudo. Aleluia! Você é abençoado em tudo, até por conta da fé que você tem. Esse já é o primeiro passo para você desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. A fé é a chave que abre todas as portas, e se você tem essa fé vibrando no teu coração, todas as portas já estão abertas na sua vida, em nome de Jesus. Você entra num prédio, um condomínio. Eu já estive em lugares onde você tem no andar 40, 50 apartamentos, mas você só entra em um deles. E em qual você entra? Não foi carne nem sangue que te revelaste, irmã. Você só entra na porta a qual você tem a chave. Pode ter 1000 portas, mas você só entra naquela que tem a chave. Se a tua fé te fornecer as chaves que você precisa, não haverá porta fechada na sua vida. E esta fé nasceu no coração de Abraão, diga aleluia. E Deus abriu para ele todas as portas, diga amém. Onde começa tudo isso? Lá em Gênesis 12, aonde muita gente não quer começar. Pastor, eu já ouvi Gênesis 12 1846 vezes. Eu já ouvi 9.300. Mas é de uma riqueza e de uma importância para o crente que você não consegue medir. Gênesis capítulo 12, e vamos começar no verso 1, para não perder o costume. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Muitas vezes nós olhamos Gênesis 12, capítulo 1, como o lugar aonde estão as meras promessas do Senhor para a vida de Abraão. Nós olhamos aqui, e esse capítulo e esses 3 versículos que nós vamos ler, eles são muito mais do que promessas. Ali está primeiro a direção, porque toda grande vitória começa numa direção. Ninguém chega a lugar nenhum se não for dirigido por Deus, amém? Não dirigido do jeito que as pessoas estão sendo hoje não, cuidado, viu? Acordei de manhã, Deus falou que é para eu comer pão com mortadela. Para mim isso é mais louco do que crente, desculpe. Para com esse negócio, fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum, porque começa assim, viu? Olha, Deus mandou eu usar camisa roxa com bolinhas verdes. Daqui a pouco Deus mandou eu largar minha mulher e casar com outra. Eu já vi isso, viu? Então cuidado, diga a pessoa do teu lado, cuidado. A direção de Deus, ela está fundada na sua palavra, e sem a palavra não existe direção, é loucura, é fanatismo. E quando você fala a palavra, não é só a palavra explicitamente escrita. Por exemplo, não mata, não rouba, não adultera. Aquilo que está implícito também tem que ser obedecido. Por exemplo, seja obediente aos vossos pais. Quem são nossos pais? No meu caso, a Miriam e o Vanderlei. No seu caso, esqueceu o nome dos pais? Cita o nome dos seus pais, já manda uma bênção para eles, ou se já partiram, agradece ao Senhor pela vida deles. Mas não só esses são seus pais. O professor que ministra aula na sala de aula, naquele lugar, naquele ambiente, ele é o seu pai. Pai está mais vinculado à autoridade e ensinamento do que propriamente a uma certidão de nascimento. Pai não é um cargo, pai é uma conduta. Alguém já disse, pai é quem cria. Já ouviu falar? Quantos avós não são pais de fato? Não é? Porque os pais legítimos abandonaram simplesmente e os avós passaram a ser pais. Pai é o piloto do avião naquele momento. Senta, senhora, coloque o cinto, por favor, senhor. Não mexa na bagagem agora. Ele é seu pai naquele ambiente. Pai é o pastor. Ô, irmão, não estou te vendo? Pode sentar tão triste. O que está sentando ali? Irmãozinho,
Está usando o banheiro 48 vezes durante o culto? Qual o problema o senhor está? Esse é seu pai. Porque pai faz isso. Quando eu demorava muito tempo no banheiro, minha mãe já batia na porta. Está acontecendo aí dentro? Menino louco. Acontecendo aí dentro. Minha mãe fiscalizava tudo. Isso quando não espiava na janela. Às vezes estava num livro, lendo alguma coisa. Quando eu olho, só usou ainda minha mãe na janela. A Bíblia diz: obedecei os vossos pais. Temos obedecido os nossos pais? Não vos coloqueis em julgo desigual. Pastor, estou para firmar uma sociedade. Ele é maravilhoso, pastor, só não é crente. Cuidado. Ele tem princípios diferentes dos seus. No dia que você quiser emitir uma nota fiscal, ele vai falar: não. No dia em que você quiser devolver um valor que foi pago a mais, ele vai dizer: mas assim a empresa vai falir. No dia que você quiser falar a verdade para o seu cliente, ele não vai gostar. Os princípios dele são diferentes dos seus. Pastor, um namoro. Pastor, ele é lindo, cheiroso, perfumado, barba cerrada. Só não é de Deus. Quem não é de Deus é do diabo, irmão. Desculpe. O irmão obreiro falou para mim: pastor, o senhor é o famoso tudo ou nada, né? Falei: mas tem outro caminho? Ou é verdade, ou é mentira. Ou é certo, ou é errado. Sim ou não? Então, ainda que a Bíblia não diga expressamente: não tem um sócio que não tem os mesmos princípios. Não namore e não case com alguém que não acredite nas mesmas coisas que você. Ela não diz explicitamente, mas ela diz de forma indireta: não vos meteis em julgo desigual. O que é julgo? É aquilo que se coloca sobre os ombros. Cavalo e boi tem ombro? Lombo. Olha aí, tá vendo? Especialista em cavalos ali. Então você coloca aquela cangalha no lombo do animal, é chamado junta, né? Quando são dois. E eles vão puxar um peso muito maior. Eles vão fazer a tração de um maquinário. Só que quando você pega um boi maior do que o outro, o que acontece? O peso fica sobre todo o menor, não é sobre o maior. E o que vai acontecer? Você machuca o animal menor, porque é um jugo Mas e se eu pegar dois pequenininhos? Igual. Se eu pegar dois grandões, nivelado. A mesma coisa é a vida, a gente tem que andar nivelado. Como andarão dois juntos se não estiverem? Você vê um versículo que não é um mandamento, mas é um alerta. E os alertas também têm que ser atendidos, sim ou não? Então, quando você cumpre a palavra do Senhor, você está no caminho, na direção da tua bênção. Sem direção, ninguém chega a lugar nenhum. Amém, gente? Aqui em Gênesis 12:1, primeiro vem a direção, depois vem o compromisso ou a promessa. Olha o que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ele já saiu da terra sabendo para onde ia? Não. A Bíblia diz que Deus mostrar muita coisa que você não entende hoje, você vai entender amanhã. Só caminha, só se preocupe em avançar, só se preocupe em não parar. Vá na direção que Deus te deu, é neste caminho que a luz vai brilhar para você e a sua vitória vai chegar. Diga amém. Agora, se parar a caminhada, além de nem sequer saber o que Deus tem para ti, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu já dei o exemplo do farol do carro. Tem carro que tem farol potentíssimo, só que ele ilumina no máximo 900 metros à frente. Para iluminar os próximos 900 metros, o que tem que acontecer com o carro? Ele tem que andar. Conforme você vai andando, a luz vai iluminando e você vai conhecendo o caminho. Conforme você anda na presença de Deus, a luz da palavra vai te iluminando, você vai conhecendo o caminho e o seu destino está cada vez mais perto. Aleluia! Primeiro é a direção, você tem que ter. Sem direção, nem saia do lugar. Pastor, e se eu não tiver direção? Fique parado, não se movimente. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Direção, tem que ter direção. Amém, gente? Agora não vá buscar direção em quem não tem direção para a sua vida, não é? Você sabe que antigamente, hoje o Paraguai está voando alto, mas o Paraguai já foi conhecido como o país da impunidade. Tudo ali era mais fácil, né? Então, como não tinha leis, a própria população executava as leis. O que o camarada fazia?
Ele roubava no Paraguai, na fronteira, e ele corria para o Brasil. Porque ele sabia que se ele fosse pego no Paraguai, a audiência, o julgamento, a sentença e a pena ele já cumpria dentro da viatura. Dificilmente a pessoa escapava. Como no Brasil as coisas sempre foram mais fáceis, o que o bandido fazia? Aprontava de um lado e corria para o outro. Tem crente buscando direção de Deus desse jeito. Pastor, estou aqui, sou ovelha, cuida de mim. Cuida de mim. Pensei que vocês não iam continuar. Falar, agora eu vou pedir minhas contas e vou embora. Na sombra das tuas asas. Até o dia que ele se ilude. Aí ele começa a buscar direção em outras fontes. Ele faz que nem o bandido do Paraguai. Rouba lá e corre para cá. Tem crente que faz a mesma coisa. Ele fala, quer saber, não quero ser dizimista. Qual é a igreja que não tem que dar dízimo? Ah, a igreja é fogo na caixa d'água. É lá que eu vou. Ele não pergunta o que a Bíblia fala sobre o dízimo. Não, ele quer usar a igreja como ele usa sapato. A gente usa o confortável. E quanto mais velho o sapato, melhor. É verdade ou não? Igreja não é sapato não, meu irmão, que você escolhe conforme a conveniência. Igreja, a gente vai para ser moldado. E ninguém é moldado se não for pressionado. Não tem saída. Já preguei isso aqui, não vou pregar de novo não. Se você ouvir uma palavra que não te chacoalha, aquela palavra não fez efeito nenhum em você. É que nem academia, tá vendo na academia. Pá. Chegava em casa e dizia, Lívia, não estou sentindo nada. Ela falou, como assim não está sentindo nada? Então você não fez direito. Quem é as ratazanas de academia aí sabe o que eu estou falando. Aí um dia ela foi comigo. Eu colocando lá 5 quilos, 10 quilos, levantando um cotonete. Ela falou, não, tem que pôr peso aí, meu filho. Aí foi, pegou umas rodelas desse tamanho, pá, colocou do outro lado, aí eu fui. Pá, 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 pá. Não tem um negócio? É assim, assim. Já. Irmão, no outro dia eu não levantei nem da cama. Fui levantar da cama uma semana depois. Ela falou, agora deu certo. Agora você está fazendo certo. Amigo, igreja é a mesma coisa. Se você não acordar amanhã preocupado com a pregação que ouviu hoje, é melhor você voltar e ouvir novamente, porque não deu certo. Primeiro é a direção que Deus dá. Segundo, vamos lá, versículo 2, rapidamente. E far-te-ei uma grande nação. Aqui ele está falando do quê? Da grandiosidade da sua família e dos seus descendentes. Olha a promessa do Senhor. Que mais? Abençoar-te-ei. Aqui é em que sentido? Financeiro, material, porque você nunca será uma grande nação se não for uma nação rica. Essa é a verdade. Pastor, o Brasil é uma grande nação. O Brasil é um grande país. Não, o Brasil é um país grande, é diferente. Nós temos espaço, mas não temos dinheiro. O que a gente fala não fede nem cheira. Sabia disso? Você sabia disso? O Brasil, porque eu vou falar, eu vou lá resolver. Irmão, ninguém dá atenção para a gente. A Bíblia já diz, o pobre clama e ninguém ouve. E o Brasil, no contexto mundial, não é das nações mais ricas, né? Mas nós somos a 7ª economia do mundo. Mas nós temos 250 milhões de pessoas. Então você pega esse volume de dinheiro e divide para 250 milhões. Resumindo, fica R$12 no bolso de cada um. O Japão tem menos dinheiro impresso do que a gente, mas tem menos gente. Então eles são mais ricos do que nós. Quem está entendendo? É o pai que ganha 10 mil, mas tem 8 filhos. E o casal que cada um ganha 4. Junta os dois dá 8, mas só tem 2 bocas para comer. Diga aleluia. Quem tem 8 filhos, diga é meu sonho. Então, para que Abraão fosse uma nação grande, ele teria que enriquecer. Ninguém será grande se não for próspero. Isso é um critério bíblico. A primeira coisa que Deus fez com seus patriarcas foi enriquecê-los. Porque ninguém ouve quem não tem prosperidade. O Vaticano, qual o tamanho? O Vaticano é menor do que Bauru, meu irmão. Moram lá, se não me engano, 3 ou 4 mil pessoas. E é uma das nações mais importantes do mundo. Porque tem o que, gente? Fala sem medo. Tem dinheiro, não é porque tem o Papa, não. Se não tivesse dinheiro, ia ser só uma festa de carnaval com todo mundo fantasiado. Mas porque tem dinheiro, as pessoas param para olhar e para ouvir. Essa é a verdade. Correto? Quem aqui vai prosperar? Então você vai ser engrandecido pelo Senhor. E mais, e engrandecerei o teu nome. O que é engrandecer o nome? Ser honrado.
Não adianta ter um cargo do mais importante se você não pode sair na rua. Não adianta você ter riqueza se quando você passa alguém fala, ó o ladrão indo ali. Não adianta ter um monte de filhos se eles não têm boa referência de você. Era melhor nem ter sido pai ou mãe. Não é verdade? Não adianta você ter o melhor plano de saúde se você vive internado nesse plano. Na verdade, se você notar, tem pessoa que não tem nem plano de saúde, ela tem plano de doença, né? Que ela faz questão de usar. Nossa, essa semana eu nem fui na consulta. A consulta da semana eu ainda não fiz. Eu tenho um amigo, acho que ele fez endoscopia umas 25 vezes. Ah, pai, vai gostar de engolir câmera assim na casa do chapéu, viu? E toma anestesia, e dorme, e põe a câmera lá, não sei o quê. Falei, rapaz, você não cansa não. Falei, o médico já cansou de você. Falou, não, Fatioli, eu tenho que prevenir. A prevenção é o melhor caminho. Sei não, viu? Você tem que ter plano de saúde, não plano de doença. Diga, eu tenho plano de saúde. O Gildo está olhando ali e falou, agora eu estou bem. Não, mas quem não vai no médico também não está tão bem também não. Tem que ter plano de saúde. Você tem que ser engrandecido, ter um bom nome. E ser o quê? E ser uma bênção. Ele disse, você será uma bênção. Aqui nós não estamos diante da bênção, diante propriamente da concretização, não. Aqui nós estamos diante da promessa. Aqui nós estamos diante da regra do jogo. O Senhor estabeleceu a regra para Abraão. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou fazer isso, isso, isso e isso, e esse vai ser o resultado final. Todo mundo aqui tem que partir desse princípio. Esse tem que ser o começo de toda pessoa. Você fala, pastor, eu estou andando, não sei para onde, para receber não sei o quê. Sabe aquela pessoa que pega a fila, não sabe nem para quê? Você fala, moça, essa fila aqui é do quê? A pessoa fala, não sei. Eu vi e parei. Estou esperando aqui ver o que vai acontecer. Deus me livre, é a fila da funerária, é a fila do tá amarrado. Não pega a fila que você não sabe para quê. Na vida tem pessoa vivendo exatamente assim. O casal que não sabe onde vai chegar junto, cada um por si, Deus por todos. Não, porque eu no final da minha vida eu vou morar em Paris. O outro fala, eu vou morar em Tangamangapio. Como é que é o nome lá do carteiro Jarminho lá do Chaves? Eu vou morar em... Não, se vocês são só, os dois têm que ter o mesmo plano, o mesmo destino. Amém? Sim ou não? E o céu, você já afirmou na sua agenda? O meu alvo é o céu, porque se com alvo já é difícil chegar, imagina sem. E o seu comércio, sua loja, suas finanças, já firmou? Tem que firmar, sabe por quê? Porque ninguém começa a construir nada sem um projeto. Nada. Primeiro uma direção, depois o projeto. Você fala, pastor, minha casa eu não usei planta, não tem planta aprovada. É verdade, não tem mesmo. Muitas vezes não tem. Mas pelo menos numa folha de caderno você desenhou a sua casa, não desenhou? Você fez lá o quadrado, falou para o pedreiro, eu quero isso aqui. Ele fez tudo diferente, mas você fez sua parte. Você falou, olha, eu quero o quarto no fundo, ele colocou o quarto onde era para ser a garagem. Você fala, rapaz, que nem um amigo contratou para colocar uma janela basculante, uma veneziana que chama, né? Aquela que você põe em banheirinho, põe não sei o quê. Quando ele chegou, o pedreiro tinha posto a janela de lado, assim. Ele falou, mas todo mundo que passar no quintal vai ver eu tomando banho. Ele falou, mas ficou muito mais bonito desse jeito. Ele falou, então você põe na tua casa, você quebra e põe do jeito certo. Quer dizer, ele tinha um projeto. Muitas vezes alguém quer atrapalhar o projeto, mas não vai. Você fala, pastor, então tudo começa num plano, depois se transforma, começa numa direção, depois se transforma num projeto. O Senhor falou para ele uma relação de bênçãos que lhe daria. E quando a gente começa a viver nessa direção, por exemplo, Abraão seria grande, sim ou não? Sim ou não? Então, para continuar sendo fiel ao Senhor, ele não poderia se apegar a nada. Quando Deus pede o filho, no outro dia de manhã, de madrugada, ele levanta e vai sacrificar. Ele começa a executar o projeto. Senhor, comecei, tenho a direção, tenho as promessas, e eu vou viver agora o teu plano. Eu não sei em qual fase você está. Talvez você fale, pastor, eu recebi a direção.
O outro fala, pastor, eu já estou no projeto, eu já desenhei. O outro diz, eu já estou vivendo. Então cuidado para não se perder agora, porque agora é que você vai fazer a coisa concretizar. Porque a primeira fase só está no papel, a segunda fase é a execução e a terceira fase é o cumprimento das bênçãos na sua vida. Amém? Primeiro ele dá a direção, depois ele dá as promessas, você executa e elas se cumprem em você. Falamos aqui da primeira bênção, que seria a bênção familiar, ele seria grande. A segunda bênção seria a bênção da prosperidade, porque ninguém ouve que não tem prosperidade. A terceira bênção seria da honra, e não só isso, ele teria uma herança espiritual, porque toda pessoa que morre tendo algo, ela deixa uma herança, deixa ou não deixa? Minha família acho que morreu metade, nunca recebi uma caixa de palito de dente. Mas quem tem bens, deixa bens. Não deixa? Sim ou não? Nós temos que ter bens espirituais. Promessa, legado de Deus na nossa vida. Sabia? Nós temos que ter sobre nós os recursos que o Senhor nos deu para que a gente possa deixar para as futuras gerações, seus filhos, seus netos, seus bisnetos e assim sucessivamente. Assim sucessivamente. E quando a gente tem essa herança para deixar, nós cumprimos a nossa missão do começo ao fim. Porque não basta chegar no topo, tem que permanecer no topo. E quem permanece no topo deixa para quem vem depois. Aleluia! Quem permanece na bênção deixa para quem vem depois. Deixa eu pegar meu esboço aqui. E a gente então vê essa primeira bênção se concretizando. Deuteronômio 10, 22. Vamos lá? Qual é a primeira bênção que o Senhor lhe prometeu? Ser uma grande nação. Olha o cumprimento disso, que maravilhoso. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 10, 22. Fortíssimo isso. Olha lá. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em multidão. A família de Abraão, falamos disso semana passada, quando desce ao Egito, eram em 70 pessoas, contando os 12 filhos de Jacó, e os seus descendentes, eles eram em 70. 430 anos depois, quando eles saíram do Egito, eles já eram em 2 milhões de pessoas. Todos descendentes de Abraão. Você fala, pastor, mas 2 milhões não é nada. São Paulo e Grande São Paulo tem 11 milhões de pessoas morando ali naquele aglomerado. 2 milhões é quase nada. Para quem não podia ter filhos, meu amigo, e foi gerar o seu primeiro filho com 100 anos de idade, a Sara com 99, ter agora a sua descendência com 2 milhões de pessoas era algo incrível, extraordinário e impossível. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para alguém e quer engrandecer essa pessoa, do nada ele faz o tudo. Ele transforma a maldição em bênção, ele transforma a esterilidade em vida. Abraão, quando ouviu a promessa, creu. E o Senhor falou para ele, eu vou te fazer uma grande nação. E 2 milhões de pessoas, alguns anos depois, já era a sua descendência. Sem contar que todos aqueles que creem em Jesus, é lá onde a gente vai chegar, são contados como descendência de Abraão. Hoje nós somos milhares de milhares, diga aleluia. Esse homem viveu o que o Senhor falou a ele, e você vai viver tudo que o Senhor disse a você. Talvez você diga, pastor, hoje é só eu e a Sara. Sara é estéril, eu sou avançado de idade. Mas entre você e a Sara há um Deus que pode todas as coisas, que vai abrir portas onde nem porta há, que vai fazer o impossível, que vai te dar nas tuas mãos aquilo que um dia te prometeu. E assim será sobre a nossa vida. Aonde tudo isso começa? Com uma direção. Depois, com promessas.
Depois, com a execução, porque Abraão sai logo no outro dia e segue o caminho que o Senhor manda. E aqui, alguns anos depois, de um casal, vieram 2 milhões de pessoas. Que maravilha! O que você tem hoje? Pastor, eu tenho tão pouco. O Senhor é especialista em transformar o pouco em muito, meu irmão. Lembra dos pães, lembra do azeite, lembra da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, lembra das 12 voltas na muralha. O que 12 voltas numa muralha, 7 voltas na muralha, melhor dizendo, o que 7 voltas na muralha vão produzir para alguém que não tem uma marreta na mão, não tem uma picareta na mão? As muralhas caíram porque o Senhor era com eles. Você vai vencer porque Deus é contigo. Não é porque você tem força, não é porque você tem capacidade, não é porque você tem santidade, como Pedro disse diante do paralítico: olha, não olha para nós achando que por nossa santidade nós fizemos isso, mas é a graça de Jesus Cristo que está sobre a nossa vida. Primeira bênção foi a bênção familiar, ele se tornou numeroso. A segunda bênção, que era a prosperidade, Gênesis 13, 2, vamos para o cumprimento. E ia Abraão, o que, gente? Muito rico em gado, em prata e o que? E ouro. O que esse homem tinha quando saiu da sua terra? Largou tudo. Irmãos, quando Deus dá ordem, sai da sua terra, ele executou logo de imediato. Naquele tempo, as pessoas não tinham dinheiro propriamente, até porque o dinheiro nem existia nessa época. O que você tinha no máximo eram moedas de ouro, moedas de prata, que não valiam o que ela estava estampada. Inclusive tem moedas que são feitas em real, que ela custou mais caro do que ela vale. Incrível, né? Um exemplo, uma moeda de 5 centavos custa 10 centavos para ser feita. Não é melhor fazer logo a de 10? A de 5 custou para o governo 10 centavos. Que coisa. Antigamente não. Você não tinha moeda com valor expresso. A moeda valia por conta do material. Então, se você tivesse uma moeda de ouro, com 1 grama de ouro, ela valeria o preço da grama do ouro. Não perderia valor, não perderia sentido. Abraão devia ter alguma coisa, claro. Mas além disso, o que ele deveria possuir na sua terra? No seu local? Terras, criação. Como você vai se desfazer disso do dia para a noite? Tem imóveis que são anunciados e passam anos para venda. Você já viu esse? Cai a placa, a imobiliária vai lá, põe no lugar de novo. Tem imóveis que tem 85 placas. Quem quer vender tem que abrir uma para poder ver. Quem quer comprar quer abrir para ver o que tem atrás, não é? De tanta placa de venda que tem. Uma luta tremenda. Você acha que o Abraão conseguiu vender tudo isso antes de ir embora? E se vendeu, vendeu a preço de banana. Se bobear, vendeu para o cunhado e não recebeu até hoje também. Fala: eu estou indo embora, Deus me deu uma direção. O cunhado diz: me vende que eu pago para você parcelado. Eu dou um corcel, mais 2.500 por mês. Ele só ficou com um corcel, o resto não recebeu. Para não mudar um pouco o costume. Deve ter perdido muito com essa partida. Além da questão familiar, não é? Porque deixou para trás pais, deixou para trás irmãos, deixou para trás amigos, deixou para trás muita coisa. Mas diz a Bíblia, logo em seguida, estamos no capítulo 13, que ele já ia rico, muito rico em gado, prata e ouro. Não veja a prosperidade como algo errado na sua vida. Pelo contrário, para o Senhor te engrandecer, Ele vai ter que primeiro te prosperar. E não ao contrário. Ninguém consegue ser engrandecido se não prospera. Você fala: pastor, então agora já vou comprar meu Camaro amarelo. Isso tem nada a ver com prosperidade. E dependendo de quem compra também, tem mais a ver com burrice do que com prosperidade, né? O cara é um youtuber, nunca teve nada na vida, morava lá onde eu morava, lá no Itaquera. Corintiano, maloqueiro e sofredor. Não era assim? Eu morava próximo lá do estádio, acho que dá de carro 10 minutos. Aí o camarada começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro por causa de vídeo, música, sei lá.
Primeira coisa que ele faz, já compra um carro de 800 milhões de dólares. Ele acha que essa fama é para sempre, que esse dinheiro é para sempre, daqui a pouco ele fica sem nada. Vai morar em Alphaville, inclusive os ricos estão indo embora do Alphaville, porque os pobres insuportáveis ficaram ricos e estão indo para lá. Imagina você ser vizinho do MC. Mano, o que você está fazendo aqui? Eu já fui dessa época, irmão. Aqui já foi vida louca também. Imagina, você é um empresário, mora 20 anos em Alphaville, num condomínio onde você acorda com os pássaros. E agora você está dormindo com... Você fala, deixa essa turma aí que eu vou morar no meio do mato. Mas porque é gente que não alcançou a prosperidade, é gente que alcançou a riqueza. Porque embora ela tenha dinheiro no bolso, o que ela tem na mente? A pobreza. Eu fui morar num prédio uma vez, elegeram um síndico, contrataram uma administradora, primeira reunião, disseram, olha gente, é o seguinte, agora nós vamos ter regras, tem horário para o silêncio, inclusive, das 10 da noite, às 9 da manhã, 8 da manhã, não pode ter barulho, porque agora vai ter multa. E uma senhora levantou a mão e falou assim, onde já viu favelado ficar em silêncio? Eu olhei para ela, só se foi ela. Mas quer dizer, saiu da favela, mas a favela não saiu dela. Não é verdade? É o povo hebreu, andando no deserto rumo à terra prometida, livre, porque foi a primeira bênção que Deus deu para eles, a liberdade. E eles dizendo assim, puxa, lá nós comíamos pepinos e cebolas maravilhosas. Tem gente que não merece a liberdade. Você sabia disso? Tem povos que não merecem a liberdade. Você vê aquela turma do Nepal, vamos regular as redes sociais. Ah, vai! Colocaram fogo em tudo, arrebentaram tudo, porque eles não aceitam ser escravizados. Aqui no Brasil você entra na internet e as pessoas comentando, dizendo, cala minha boca, eu quero ser censurado, é isso mesmo. Aqui está diferente, tem gente que não merece a liberdade. Que Deus mude a situação desse país, amém gente? Que Deus mude. Não, pastor, mas eu posso falar o que eu quiser na internet? Pode, mas já tem leis para punir. Falou que não deveria? Calúnia, injúria, difamação, incitação ao crime, ameaça. Já tem tudo tipificado, já está tudo na lei. Não precisa você impedir. Por exemplo, eu vou colocar uma fita crepe na sua boca para que você não ofenda ninguém. Não, a minha boca tem que estar livre. Agora eu tenho que responder pelo que eu falo, sim ou não? Então censurar a internet é calar a boca das pessoas antes dela cometer o crime. Porque se for assim, vamos cortar os dedos, que ninguém mais mata ninguém com arma. Imagina tirar os dedos de todo mundo, ninguém morre mais com tiro. Verdade ou não? Ou então mandar demolir todas as escadas, porque tem tanta gente que morre caindo de escada, vamos tirar todas as escadas do mundo, que aí ninguém cai mais de escada. Onde eu quero chegar? Não adianta ter dinheiro no bolso se a prosperidade não estiver na mente. Não adianta ser livre se você não entendeu isso no coração. Não adianta Jesus ter morrido na cruz do Calvário se você não tomar posse de todas as bênçãos que Ele conquistou para você. Aleluia! Quem acredita no sacrifício de Jesus e quem tomou posse das bênçãos da cruz, então você é digno disso. Aleluia! Abraão subia rico em gado, prata e ouro, mas não só isso, fidelidade, temor, dedicação. Era um homem totalmente entregue ao Senhor, um homem que desfrutava de tudo, mas nada dominava a sua vida. Era um homem despreendido, livre de corpo, alma e espírito. Não à toa era abençoado em tudo, diga aleluia. Primeiro a sua família cresce, Deus cumprindo a promessa da bênção total e completa. Agora ele é próspero, porque não adianta ter uma família grande se não tiver prosperidade. Não adianta ser família grande se não for uma grande família. Não aquela da televisão também, né? O terceiro item, o qual Deus o abençoa. Gênesis 23, de 3 a 6. Que coisa! Gênesis capítulo 23, de 3 a 6.
Abraão, herói da fé, mas um homem natural. E no meio do caminho, Sara parte. Todos nós estamos sujeitos a essa partida. Ontem sepultamos uma amiga lá em Campinas. Voltando de São Paulo, passei por lá para dar um abraço no meu irmão. Mas faz parte da vida, não é? É um ciclo. Todo dia tem gente indo, todo dia tem gente chegando. E esse ciclo não vai parar. O segredo é estar preparado, né? Tanto é que Jesus, no meio de um dos seus maiores discursos, não é? Suas maiores pregações, rodeado de uma multidão, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, ele poderia ter falado de muitos assuntos, poderia ter pego aquela multidão e curado todas aquelas pessoas, mas ele não se preocupou com isso naquele momento não. Naquele momento ele prezou em dizer às pessoas que na casa do pai há o quê? Muitas moradas. E na verdade o que a gente busca aqui são essas moradas. Você fala: pastor, eu quero só a cura, só a prosperidade, só a felicidade, eu quero casar, ter filhos, eu quero tudo que essa terra tem para me dar. Então você só está ficando com a amostra grátis, porque na verdade o plano de Deus é a salvação dos homens, não é outra coisa. Amém, gente? Quem não entendeu isso está muito longe da palavra. Não, Deus me chamou para me curar, Deus me chamou para me prosperar também. Mas o chamado de Deus é para a salvação. E a salvação só se concretiza com a passagem. Ninguém vai entrar no céu com esse corpo, a não ser no dia da volta do Senhor, que os que estiverem vivos, né, com esse corpo, serão transformados, glorificados. E os que estiverem mortos ressuscitarão e glorificados subirão ao Senhor. Mas desse jeito aqui ninguém entra. A porta é estreita e o caminho é apertado. E essa matéria não entra lá. Amém, gente? Então todos têm que passar por esse processo. Dolorido, ninguém quer, mas infelizmente é o caminho, a gente tem que deixar isso bem claro. Não é fácil, mas é a única forma. Ele diz: depois levantou-se Abraão de diante do seu morto, Sara, né? E falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas, e nenhum de vós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Abraão não estava em Canaã, Abraão estava em terra estrangeira, e lá Sara morre. E você sabe que os povos antigos tinham muito misticismo em relação à morte, né? Você vê as pirâmides do Egito, elas são na verdade os sarcófagos dos faraós. Então toda aquela construção magnífica era para enterrar o faraó, porque eles acreditavam que entrando por ali seriam elevados a um plano superior. Quer dizer, uma construção enorme só para o camarada ser enterrado. Você acha? E lá encontraram muita coisa lá, muitos deles enterrados lá. Resumindo, Abraão não conseguiria sepultar a Sara em qualquer lugar, ele tinha que ter a sua própria sepultura, mas ele não tinha. E quando ele vai falar com aqueles homens que geralmente são inimigos do povo de Deus, né? Os pagãos, eles dizem o seguinte: não, o Senhor vai sepultar a sua ente na melhor das nossas sepulturas. E outra, escolhe. Ninguém vai te negar, sabe por quê? Você tem sido príncipe de Deus em nosso meio. Irmão, esse homem ele foi reconhecido não por ele mesmo, porque muitas vezes nós temos, né? Nós damos o nosso maior atestado. Um dia, o nosso próprio atestado. Um dia conversando com um amigo, ele falou para mim: eu sou manso e humilde de coração. Falei: Jesus? Porque essa frase é do Senhor. Ele olhando para mim falou isso: eu sou manso e humilde de coração. Falei para ele: Jesus? Eu não acreditei que eu estava diante do mestre. Dar atestado de si próprio é fácil. Eu sou, eu faço, eu consigo, eu tenho, eu posso. Agora, quando seus amigos dão atestado, ainda tem que verificar. Um dia eu falei para o meu pastor, falei: pastor, se o senhor quiser ouvir bem de mim, pergunte para os meus amigos. Agora, se o senhor quiser ouvir mal de mim, é só perguntar para os meus inimigos. Porque os amigos sempre destacam o que é bom, não é?
Os seus amigos fazem isso com você? Nossa, você é maravilhoso, você é muito legal, você é bacana, você é gente boa. E os inimigos falam o que de você? Não suporto, não aguento. Até a voz irrita. Não é assim? Sim ou não? Abraão estava não falando de si mesmo, nem os seus amigos dando testemunho. Os estrangeiros, que geralmente eram inimigos, disseram: você é príncipe de Deus aqui. Qual será a postura de Abraão no meio deles? Você vê que a terceira bênção do Senhor era a honra. Nós temos que ser honrados. Fui num condomínio em Campinas, cheguei lá, um cidadão estava. Bom dia, tudo bem? É a segunda vez que eu havia ido lá. Segunda ou terceira. E quando eu entrei, ele olhou para mim e falou: Fatioli? Falei: pois não, você me conhece de onde? Eu assisti seus cultos várias vezes, era o síndico do condomínio. Geralmente aquele que a gente arruma encrenca, né? Ainda bem que com esse eu não briguei. Eu assisti suas reuniões, Fatioli, eu anotei tudo. Falei: e aí, tá firme? Eu vou de domingo, já entendi tudo. Domingo de Páscoa, domingo de Ramos. Mas quer dizer, tem uma multidão olhando para a gente. E essa honra vem do Senhor. Amém? Deus vai te honrar por onde você passar. Pastor, no meu trabalho eu sou invisível lá. Deus vai fazer você brilhar naquele lugar. Pastor, na minha comunidade, na minha casa, na minha família. Irmãos, Deus é especialista em fazer dos últimos os primeiros. Quantos de nós saímos no final da fila? Você diz: pastor, quem eu era e quem eu sou hoje? Conversando com um amigo, ele dizia: olha, quando eu era menino, a minha mãe morreu no meu parto. E o meu pai, que era alcoólatra, me batia todos os dias dizendo: você matou a sua mãe. E depois meu pai também morre e eu fico sem ninguém na vida. E a minha família me despreza, me falando, eu menino, e ouvindo eles falando: não, vamos interná-lo, vamos colocar num colégio interno, já que ninguém quer. E o menino ouvindo. E ele falando: Fatioli, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu não tinha mãe. Meu pai me chamava de assassino, sem pai, sem ninguém. Minhas tias não me queriam. E eu não tinha rumo na vida. Até o dia que eu ouvi o missionário Soares pregando na televisão, já rapaz, fui lá na Praça da Sé, na época a igreja era lá. Aceitei Jesus, hoje eu sou um pregador. E hoje essas pessoas, quando tem problemas, vêm falar comigo. Eu sou o pastor delas hoje. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Quando nasce alguém eu apresento, quando morre alguém eu faço o culto fúnebre, quando alguém faz aniversário eu faço a oração do aniversário, quando alguém passa por uma luta liga para mim, chora para mim, celebra comigo. Quer dizer, ele foi tirado do fim da fila e colocado no começo dela. Você vê a vida de Abraão numa ótica ampla, não é? Porque no mundo ele foi abençoado. Talvez você dentro da sua casa precisa viver esta bênção, e eu determino que você vai viver. Tudo que você está fazendo ou fez, um dia será reconhecido. E mais, se não for reconhecido nesta terra, será reconhecido pelo Senhor. Ele é fiel, ele não volta atrás na sua palavra. Primeira bênção, bênção familiar, Deus o fez crescer. Segunda bênção, prosperidade, Deus enriqueceu Abraão. Terceira bênção, Deus honrou ele diante das pessoas. O colocou como príncipe do Senhor. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha! E por último, a Bíblia diz que ele seria uma bênção. Diga comigo: e tu serás uma bênção. Quando você é uma bênção, presta atenção, essa bênção não morre com você, você passa a ser uma semente. E se você é uma semente de bênção, o que acontece com ela? Quando você morre, você germina e produz outros frutos. Resumindo, a bênção que está em você vai passando para outras pessoas. A bênção que está em você, em mim, em nós é tão grande que ela não cabe só na nossa vida. Davi disse: unja a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando o cálice transborda, o azeite alcança todos que estão ao nosso lado. É isso que Deus tem para nós.
Você fala, pastor, eu tenho alegria, não é só para mim não, eu tenho alegria para mim, para quem anda comigo. Eu tenho ensinamento para mim, para quem anda comigo. Eu tenho fidelidade para mim mesmo e para quem se relaciona comigo. Porque tudo que Deus dá é sem medida, diga aleluia, incluindo a bênção. O Senhor falou para ele, tu serás uma bênção. Acho que ele nem entendeu a grandeza disso. Quando Deus falou, deve ter olhado para um lado, olhado para o outro, perguntado no chat GPT, o que significa ser uma bênção? Sabe como isso se concretizou? Sabe como isso se executou? Vai lá para Gálatas 3,13. Olha que lindo isso, gente. Gálatas 3,13, do ladinho de Efésios. Oh, aleluia! Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer, esta obra feita por Jesus foi maravilhosa. Jesus morreu na cruz e a lei que pesava contra nós foi afastada. Você diz, pastor, então a lei foi cancelada? Não, o pecado foi cancelado. Porque o problema não é a lei. O problema não é a lei. Tem placa proibida estacionar aqui na rua lateral? Você diz, deve ter. Não sei, deve ter. Mas seu carro está estacionado lá? Então qual o problema que você tem com essa lei? Nenhuma. Nenhuma. Sei lá, a lei que diz, olha, não pode andar armado. Você está com a arma aí na cintura? Você tem a arma? Você está andando com a arma? Não. Então essa lei para você não fede nem cheira. Sim ou não? A lei não é o problema é a transgressão da lei. Por isso que a Bíblia, ela não diz que Jesus anulou a lei, não é isso, a lei continua vigendo. Agora é claro, sob o olhar da graça. Não é mais lei cerimonial, o sacerdote tem que ter uma barba até o umbigo para que ele seja consagrado e filho de Levi, não é nada disso. Hoje o sacerdote é o que se sacrifica, esse é o sacerdote, amém? As leis literais, cerimoniais foram abolidas, mas o testamento antigo, ele continua vigente, tanto é que não matarás é uma lei do Antigo Testamento, e a gente cumpre. Não roubarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, tudo isso é do Antigo Testamento e a gente cumpre. O que Jesus fez foi o quê? Tirar o pecado, a transgressão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você fala, parei onde não deveria. Alguém veio e diz assim, amigo, no Antigo Testamento, parou, multou. No Novo Testamento, parou, alguém vai até lá e diz, olha, você não pode parar aqui. Se você permanecer, você vai ser penalizado. Você pode tirar seu carro? Você diz, é claro, você sai de lá. Qual a consequência você teve? Nenhuma. Porque alguém te deu uma chance, sim ou não? Novo Testamento é isso. A lei continua valendo, só que antes de você ser penalizado, Jesus vem até você e diz, não, peraí, não multa ele não. Amigo, sai daqui, porque aqui não é lugar de ficar. Você fala, sim. Jesus olha para o guarda e fala, beleza? O guarda fala, beleza. É isso que é o Novo Testamento. A lei continua valendo, mas nós temos alguém que pagou pelos nossos pecados. Então essa lei não pode nos condenar. Nenhuma condenação há. Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Essa é. Resumindo, a lei ela continua aí, mas a graça nos tira o pecado e passando a graça pela nossa vida, nós temos acesso direto ao Pai. Diga aleluia. Pastor, e onde entrou Abraão? Agora, olha o 14. Ou 13b se tiver, né? Tem parte B? Que eu estou vendo lá um ponto e vírgula. Porque, onde nós lemos, agora você me embaralhou toda aí. 13, pendurado no madeiro, agora vamos.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Diga aleluia. Eu recebi a bênção de Jesus. Não é a bênção de Jesus, é a bênção de Abraão. Pastor, o que é isso? Então Abraão é maior do que Jesus? Calma. Jesus nem entra na disputa, viu gente? Ele é Deus, ele não é homem, ele é Deus. Falei um dia para o pastor já, falei, pastor, andei 3 quilômetros. Ele falou, eu andei 9. Falei, mas com o senhor não dá para competir. Quando ele pega um negócio para fazer, meu irmão, meu Deus do céu, quando ele deu as 7 voltas no Anhangabaú por 7 dias, me deu uma bolha na sola do pé. Chegou uma hora que ele ia dando a volta, tinha um boteco, eu me escondia dentro do boteco, ele passava, dava uma, eu entrava na fila de novo e ia. Porque eu não estava aguentando, meu pé ia cair. No final de tudo eu falei, pastor, eu não consegui completar, tem até a foto minha andando do lado. Pastor, eu não consegui completar 7 voltas, me deu uma bolha na sola do pé. Ele falou, a minha unha caiu. Como é que você vai competir com um homem desse? Jesus não tem concorrência, imagina, estou falando de um homem, o nosso pastor, imagina Cristo, o Senhor, como vai competir? Não dá. Considerando que não dá para competir, Ele morreu por nós, sacrificou por nós, deu a vida por nós, tirou o pecado e hoje nós temos livre acesso a Deus. Você pode dizer glória, mas diga 3 vezes, glória, glória de novo. Só que além disso, Ele abriu o caminho para que as bênçãos lá de Gênesis 12 chegassem até nós. Então Abraão, ele não foi abençoado simplesmente. O que aconteceu com ele? Ele era uma bênção, e por ser uma bênção, ele era uma semente, e hoje nós estamos aqui como frutos da sua fé. Diga aleluia. As bênçãos de Abraão estão sobre você. Diga amém. E com estas bênçãos, o crescimento, a prosperidade, a honra, tudo isso Deus tem para mim e para você. Você fala, pastor, mas eu não posso, quem sou eu? Ai pastor, só a graça. Então você chegou onde tinha que ter chegado. É só a graça, porque nós não tínhamos merecimento nenhum. Primeiro, pela lei, nós éramos chamados gentio, ou gentios, pessoas fora do plano, mistura de gente. Mas essa lei, ela foi quebrantada no sentido negativo, né? Aquilo que pesava contra nós foi aberto, foi afastado, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Você vê que esse homem não só se tornou grande, honrado, próspero, e permitiu que nós hoje estivéssemos aqui adorando a presença do Senhor e desfrutando de bênção sem medida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, diga amém. E que Abraão possa ser o nosso exemplo. Tudo começa com um plano, depois começa com promessas, execução e consumação, e assim o Senhor vai cumprir toda a sua palavra na sua vida. Recebe a bênção que você veio buscar e vamos aplaudir Jesus de Nazaré. A Ele seja dada toda a honra, glória e louvor. Jesus, nós acreditamos em Ti e na Tua palavra, e nós sabemos, ó Pai, que grandes vitórias o Senhor tem para esse povo. Todos os que aqui estão, meu Deus, foram ungidos e consagrados pelo Senhor. E aquilo que o Senhor começou, a boa obra, ela vai se concretizar. Nós vamos agora, meu Deus, abençoar quem está em casa nos despedindo. Que o Senhor te dê vitória e que você esteja conosco na próxima oportunidade para desfrutar de tudo que Ele tem feito em nosso meio. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.